Olá, bom dia, por aqui ainda bom dia. Resolvi fazer aqui este pequeno vídeo para explicar assim uma coisa que está aqui um bocado a incomodar-me. Então, ontem fiz uma entrevista para o canal S+, e correu tudo bem, né? Tudo ótimo, exceto uma pequena parte que está aqui, que é isso que me está a incomodar, porque eu disse uma coisa que não consegui explicar-me bem, pelos vistos. Uma das perguntas que me foi colocada e que me é colocada sempre é em relação ao tsunami, é se os corpos dos meus pais foram encontrados e depois como é que eu me sentia na altura, como é que foi isso. Então eu expliquei que os corpos deles sim apareceram cerca de um mês depois, mais ou menos, né? Não sei exatamente quando, já foram 15 anos. Mas de facto os corpos sim apareceram cerca de um mês depois. E como é que foi para mim? Bem, na altura, e para tentar buscar como é que eu me senti na altura, eu fui tentar recordar como é que eu me senti no funeral. E o que eu disse foi que na altura eu senti-me bem, eu estava bem, porque um mês depois, eu sempre senti dentro de mim que os meus pais tinham falecido. Portanto, quando um mês depois isso se veio a confirmar, eu já tinha um mês de luto feito, já tinha um mês de luto dentro do bolso, digamos assim. Ao passo que a minha família só então é que começou a fazer o luto. Como eu nunca criei essa expectativa de os voltar a encontrar, isso acabou por facilitar as coisas para mim. Porque nunca tive essa falsa expectativa, né? Essa esperança. Não é que ter esperança seja uma coisa má, mas neste caso em específico, não ter essa expectativa ajudou-me a conseguir avançar mais rapidamente, talvez. Ou seja, já estava um mês à frente. O que é que eu ia dizer? Pronto. Então, a confusão na entrevista foi que quando eu disse que pronto, estava bem, que já tinha um mês de luto, não sei o quê, foi entendido como que passado um mês eu já tivesse luto feito. E não é isso que eu quis dizer, não. É simplesmente quis dizer que já estava um mês à frente das outras pessoas. E quando foi o funeral, eu já tinha, pronto, durante esse mês já tinha feito um mês de luto. Ou seja, quando foi o funeral, já tinha aceite o facto que eles tinham falecido. Já tinha, portanto, ultrapassado essa primeira fase. Claro que ter os corpos foi confirmação que realmente aquilo que eu sentia estava correto. E a aceitação de que eles estavam ali, né, mortos, já tinha foi rapidamente feita no sentido de que eu já tinha aceito isto é difícil de explicar, no sentido que já tinha aceito esse cenário, já tinha aceito que eles realmente partiram. Mas isso não é o fim do luto, isso não foi o fim do meu luto, porque embora tivesse aceito o facto que eles tinham falecido já durante esse primeiro mês, embora já tivesse esse avanço, isso não foi de todo o fim do meu luto, não foi só isso, há muito mais, o luto é muito mais do que a aceitação da morte. A fase seguinte do meu luto foi a aceitação que a consequência da morte deles teve na minha vida, porque mudou tudo na minha vida mudou com a morte deles. Portanto, o primeiro passo foi aceitar que eles tinham morrido, e o segundo passo, que levou mais tempo, foi aceitar que tudo na minha vida era diferente e que jamais iria ser igual. Aceitar que os meus guardiões jamais seriam iguais aos meus pais e, portanto, não podia esperar deles o mesmo que esperava dos meus pais, ou não podia esperar que eles tivessem os mesmos valores, as mesmas ideias que tinham os meus pais e a mesma forma de educar, a mesma forma de criar. Isso foi difícil para mim, e foi preciso a minha psicóloga abrir-me os olhos a isso,
que eu nem me apercebi que estava a criar ou a projetar as características dos meus pais nos meus guardiões e à espera que eles agissem em conformidade, o que obviamente não aconteceu. Portanto, eu tive que aceitar essa parte, que jamais os meus guardiões iriam ser como os meus pais e jamais a minha vida iria ser a mesma, e aquele futuro que eu tinha projetado, né, quando vivia com os meus pais, quando tinha 13 anos, que muito provavelmente não iria, de certeza que não iria ser o mesmo, ou seja, tinha que aceitar que não só o meu presente mudou, como o meu futuro também mudou. Portanto, o luto foi um longo processo de aceitação atrás de aceitação, e portanto, quando eu digo que ao fim do mês os corpos dos meus pais aparecem e eu estou bem, eu quero dizer que estou bem com o facto que eles estão mortos, no sentido que já tinha, desde o primeiro dia, já tinha essa certeza dentro de mim e já tinha conseguido aceitar o facto que eles já não estavam aqui. E o que me ajudou a aceitar o facto que eles tinham partido também é a forma como eu fui educada em termos espirituais. Sem dúvida que as influências que eu tive do budismo me ajudaram a aceitar a morte. Mas não me preparou, foi para tudo o resto, para a consequência, para o resto, porque não me preparou para todas as mudanças em consequência da morte deles. Portanto, e isto não quer dizer que eu não tenha saudades, ainda hoje tenho saudades, não quer dizer que tenha sido, que não tenha momentos em que, pronto, que me vá um pouco mais abaixo, ou, enfim, isto também foi tentar enfiar o que agora já são 15 anos em, se calhar, 20 minutos de entrevista. Portanto, como houve aquele mal entendido, eu fiquei assim um bocado preocupada. Não. E encontrarem os corpos dos meus pais foi importante porque me deu a confirmação de que aquele sentimento que eu tinha estava correto, e, mais importante ainda, foi para a minha família, porque foi um momento em que eu vi, que eu senti que eles realmente começaram então a aceitar o que tinha acontecido, a aceitar que os meus pais já não iam voltar mais. E isso ajudou-os a eles e indiretamente ajudou-me a mim também. Portanto, não sei, eu espero que com isto tenha conseguido explicar melhor. Depois vocês vão ver a entrevista quando for para o ar, que eu ainda não sei quando é exatamente. E depois, quando for para o ar, eu também quero voltar a ver e voltar a ouvir exatamente o que é que eu disse. É porque é tudo tão rápido, é pouco tempo, pois não tive a oportunidade de me explicar outra vez, que não quis dizer que tinha feito luta em um mês, não. E realmente, com este vídeo, pois também quero explicar que nestas entrevistas parece que foi tudo muito fácil e que está tudo muito bem, mas não foi bem assim, ok? E tentar também, espero que consigam também entender que um mês depois do que aconteceu, tudo o que aconteceu ainda não está completamente processado aqui dentro, ainda é tudo muito novo, e eu estava num país novo, numa escola nova, ou seja, tudo à minha volta era novo, tudo à minha volta era novidade. Portanto, só depois de ultrapassado também um período de adaptação à minha nova realidade é que eu consegui efetivamente processar bem, em profundidade, tudo o que tinha acontecido, e não só o que tinha acontecido, mas as consequências que isso trouxe para a minha vida, e depois então ultrapassá-las. Enfim, e se tiverem alguma questão, estão à vontade de perguntar, não tem problema nenhum em explicar, porque só falando, explicando é que a gente se entende, e eu não quero que tenham uma ideia errada de como isto foi para mim.
E pronto, há coisas que realmente são difíceis de se explicar, né? Mas eu vou fazer o melhor possível. E pronto. Então, quando a entrevista sair, eu vou publicar aqui e vou ouvir de novo exatamente o que é que eu disse. Depois não consegui ouvir a resposta toda completa dos convidados, portanto não sei exatamente como foi a resposta toda, só ouvi a primeira parte da resposta do coronel encarregue da missão de encontrar os corpos dos meus pais. E não quero que ele fique com a ideia que o trabalho dele não significa nada para mim, porque não, foi importante, foi a confirmação daquele sentimento que eu tinha e foi muito importante para a minha família, para os ajudar a partir daí a fazer o luto e a iniciar o longo processo de conseguir ultrapassar esta situação. Portanto, foi um momento em que senti que finalmente estavam todos comigo a começar a avançar no comboio da vida, porque enquanto naquele mês eu fiz algum progresso anterior em termos de aceitação, senti que a minha família estava parada, estava como que... isto é tão difícil de explicar. Mas pronto, foi sem dúvida um momento crucial e muito importante. Espero que tenha conseguido explicar, que é difícil explicar e fazer entender, principalmente quem nunca passou por algo do género. Eu espero mesmo ter-me feito entender. E pronto, e como eu disse, se tiverem alguma questão, se alguma coisa não ficou claro, perguntem, que eu não tenho problema nenhum a responder e que eu quero mesmo que as coisas fiquem claras. E pronto, é isso. Então, quando sair a entrevista, eu digo-vos, vou ouvir também convosco exatamente o que é que foi dito e tentar explicar ou esclarecer aquilo que não ficou assim muito bem esclarecido, porque é muita informação e muitos anos condensados em alguns minutos e é impossível conseguir transmitir tudo o que foi vivido e, portanto, enfim, espero que compreendam isso. Eu esta noite até nem tive dificuldade em adormecer porque estava só a reviver isso e assim um pouco... nem sei explicar, nem sei descrever. E tinha aqui que, antes da entrevista sair, pelo menos fazer um pequeno esclarecimento a quem me ouvir na página. E pronto. É isso. Tchau.